Olá, amigos, bem-vindos. Este é o Washington Fora de Horas, nesta terça-feira, 17 de agosto de 2021, e convosco está a Ana Guedes para vos acompanhar ao longo dos próximos 30 minutos nesta terça-feira, amanhã, aqui na área do Washington, que amanheceu com o céu completamente branco. Anuncia-se de novo tempestade e chuvas fortes para esta tarde e fim de dia aqui na área de Washington. Bem-vindos a este Washington Fora de Horas, em que vamos falar aqui hoje, continuar aqui a dar as últimas sobre duas das grandes crises mundiais neste momento. Uma delas é o Afeganistão, outra é o Haiti, mas claro, teremos também notícias da África lusófona e de todo o mundo para vocês. Portanto, esperamos ter aqui a vossa companhia nesta terça-feira, 17 de agosto de 2021, e convosco está a Ana Guedes. E vamos começar com a reunião da SADC. O presidente Lázaro Chakwera, do Malawi, exortou hoje os líderes da África Austral a redobrar os esforços para combater a pandemia do coronavírus e apelou também às nações ricas para que parem de acumular vacinas. Chakwera falava na Cimeira Anual da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, a decorrer durante 2 dias no Malawi, mais precisamente em Lilongwe, com a participação quer em pessoa ou quer virtualmente dos representantes dos 16 países membros, incluindo Moçambique, que tem presidido a comunidade e que agora entrega a presidência exatamente a Chakwera. A reunião de 2 dias da SADC visa também promover o comércio regional e a construção de uma força de defesa regional após o seu primeiro destacamento para combater os insurgentes em Cabo Delgado, Moçambique. Discursando, Niúcia disse que a sua liderança nos últimos 6 meses foi marcada pelas ações tendentes ao combate ao terrorismo na região, com particular destaque na zona norte da província moçambicana de Cabo Delgado. Ele destacou a paz, combate ao terrorismo e a segurança como um dos principais objetivos do seu mandato, lembrando as várias cimeiras da SADC que decorreram em Maputo. O presidente moçambicano referiu também que a educação, a ciência e tecnologias, saúde pública, resiliência às mudanças climáticas foram outros destaques da sua liderança, tendo destacado os desafios da região em torno da pandemia do Covid-19. Aliás, as ações para prevenir e combater a Covid-19 foi um dos destaques do discurso, exatamente a tomada de posse do novo presidente da SADC, Lázaro Chakwera, que sugeriu que o continente africano tenha acesso à produção de vacina de prevenção do novo coronavírus. Por outro lado, Chakwera disse que chegou o momento de a África insistir em ter um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, para além de ter a possibilidade de definir o rumo de questões financeiras que afetam a pobreza no continente. A questão do combate ao terrorismo que se assiste na região também mereceu destaque no discurso de Chakwera, que referiu que temos que ser vigilantes face às ameaças de instabilidade. Não nos devemos arrepender de ter tomado decisões rápidas para garantir a segurança nos países membros. Referir que a África do Sul vai passar a liderar a troika da SADC de defesa e segurança, que era liderada até agora pelo Botsuana. E vamos até Angola, onde os advogados dos arguidos da Igreja Universal do Reino de Deus solicitaram ao Tribunal Provincial de Luanda instrução contraditória. Segundo o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, o julgamento do processo dos acusados de associação criminosa e branqueamento de capitais só depende agora do tribunal. Entre os arguidos que serão julgados, que pode ser a qualquer momento, no Tribunal Provincial de Luanda estão Honorilton Gonçalves da Costa, ex-representante máximo da IURD em Angola, Fernando Henriques Teixeira, ex-diretor da Record TV África, António Pedro Correia da Silva, um bispo, e Valdir de Sousa dos Santos, um pastor, na sua maioria estrangeiros, tal como confirmou a Voz da América, o porta-voz da Procuradoria, Álvaro João, o qual esclarece que a instrução contraditória é uma solicitação feita pela equipa de advogados dos arguidos e que acontece já na próxima quarta-feira. Segundo ele, já foi introduzido no tribunal uma acusação formal. Na próxima quarta-feira começará então a fase de instrução contraditória,
quer dizer que os advogados requererão a instrução contraditória e assim vai ocorrer sob direção dos juízes. Os arguidos estão a ser acusados de associação criminosa e branqueamento de capitais. Sem avançar o número, o procurador Álvaro João confirmou apenas que existem angolanos e brasileiros. São Tomé e Príncipe há finalmente um desenvolvimento relativamente à data para a segunda volta das presidenciais. O Parlamento aprovou há poucos momentos a data de 5 de setembro para a realização da segunda volta das eleições presidenciais. Sobre a mesa havia duas propostas, uma indicava a data de 29 de agosto, a outra de 5 de setembro. Esta última foi aprovada pela maioria dos deputados dos partidos no poder. Recorde-se que a data de 29 de agosto fora proposta pela Comissão Nacional Eleitoral, tendo sido subscrita pelos deputados da ADI e do Movimento Independente de Caué na oposição, mas foi chumbada pelos outros deputados. Termina assim um impasse na marcação da data da segunda volta das presidenciais em São Tomé e Príncipe. No próximo dia 5 de setembro, os são-tomenses vão assim voltar às urnas para decidir quem será o novo Presidente da República. Carlos Villanova, que obteve 43% dos votos na primeira volta, apoiado pela ADI na oposição, ou Guilherme Pócer da Costa, que alcançou 20% dos votos na primeira volta, com o apoio do MLSTP-PSD, que se encontram no poder. Na Guiné-Bissau, a comissão organizadora do Congresso do Partido da Renovação Social, membro da atual coligação governativa, suspendeu temporariamente as suas atividades devido ao agravamento dos casos de Covid-19 no país. Com esta decisão, segundo fontes partidárias, a reunião máxima do PRS, agendada de 16 a 19 de setembro próximo, deverá ser adiada. Até aqui contam-se 13 candidatos à liderança do PRS, entre os quais o presidente cessante, Alberto Nambé, e o secretário-geral do partido, Florentino Mendes Pereira. E nós já vamos falar então da crise que se chama Afeganistão e também Haiti. Antes disso, vamos saber quem se juntou a nós nesta terça-feira cinzenta aqui na área de Washington. Temos o Igilino Américo, temos também connosco o Blyton Paulo Manuel, o António Jorge Nitó está no Uambo, em Angola. Connosco temos também o Blyton Paulo Manuel, diz que está em Moçambique. Temos desde Portugal ligada connosco a Cristina Oliveira. Temos também connosco Mendes Conceição Mendinho. Ele está em Luanda em contacto connosco com este Washington fora de horas. Desde Moçambique temos também o Christian Waka Matavela e temos também connosco desde Mochico, em Angola, a enviar boa tarde, o Adesboy Magnata. E temos também desde Malange de Neio, Elac Williams, espero estar a pronunciar bem o nome deste nosso amigo internauta. Já agora, alguém aqui que esteja em Cabo Delgado, é a minha pergunta, costumo fazer esta pergunta todas as terças-feiras, se estiver em Cabo Delgado, diga-nos como está a situação em Cabo Delgado. É algo que pouco se sabe nestes últimos tempos, depois da recuperação de Mocímboa da Praia e de outros desenvolvimentos relativamente a esta força da SADC e também da presença dos soldados do Ruanda. Mas nós vamos então aqui continuar com notícias e vamos falar do Afeganistão, onde hoje em Cabul foram retomados os voos de evacuação no aeroporto internacional, depois de um dia caótico na segunda-feira em que milhares de pessoas ocorreram às instalações aeroportuárias, ao mesmo tempo que se juntavam ali com diplomatas e civis que tentavam deixar a todo custo o Afeganistão. Nos primeiros comentários públicos sobre a situação no Afeganistão, desde que os Talibã assumiram o controle do país, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse assumir inequivocamente a sua decisão de retirar as forças militares americanas do Afeganistão. Num discurso ontem, ao fim do dia, a nível nacional, a partir da Casa Branca, Biden disse que a missão dos Estados Unidos no Afeganistão
nunca deveria ser a construção da nação e que as tropas americanas não podem nem devem estar a combater numa guerra e a morrer numa guerra em que as forças afegãs não estão dispostas a lutar por si próprias. Biden reconheceu que as vitórias dos talibã em todo o Afeganistão ocorreram mais rapidamente do que se esperava. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse ao Conselho de Segurança da ONU: o mundo está a seguir os acontecimentos no Afeganistão com o coração pesado e uma profunda inquietação sobre o que se avizinha. Numa declaração acordada pelos 15 membros do Conselho, este apelou à cessação imediata de todas as hostilidades e ao estabelecimento, através de negociações inclusivas, de um novo governo que seja unido, inclusivo e representativo, inclusive com a participação plena, igual e significativa das mulheres. Entretanto, em face da rápida tomada de poder pelos talibã no Afeganistão, o presidente nigeriano Mohamed Buhari advertiu que a guerra ao terror não terminou, mas está a deslocar-se para a África. Ele escreveu no jornal Financial Times e disse que a África precisa mais do que a assistência militar dos Estados Unidos para derrotar o terrorismo. E como referimos, há uma outra crise em desenvolvimento, ela é no Haiti, onde dias depois de um devastador terremoto que atingiu o país, a depressão tropical Grace provoca chuvas torrenciais, ventos fortes, a ameaça de inundações e deslizamento de terras. Também pode afetar a busca por sobreviventes e os esforços de ajuda aos deslocados, com a parte sul do país mais atingida pelo terremoto de magnitude 7.2, isto no último sábado. As autoridades haitianas disseram que o número de mortes, ontem ao fim do dia, tinha subido para 1.419, pelo menos 6.000 pessoas ficaram feridas e procuram tratamento, ou continuam a procurar tratamento em hospitais superlotados e com poucos medicamentos. O terremoto que danificou casas, estradas e pontes nesta península sudoeste do país deslocou milhares de pessoas. A República Dominicana e o México estão entre os países que enviaram alimentos e medicamentos para o Haiti. Cuba enviou uma equipa de saúde de 235 membros há pouco mais de um mês. Recorde-se, Haiti viveu uma crise política na sequência do assassinato do presidente Jovenel Moïse em sua casa, isto a 7 de julho. A esposa Martine Moïse ficou ferida no ataque, recebeu tratamento hospitalar fora do Haiti, mas neste momento já está de regresso ao Haiti. Vamos falar de Angola e agora relativamente a Covid-19, isto porque perto de 45.000 pessoas em Angola já foram infectadas pela Covid-19, segundo dados oficiais e de especialistas de saúde que acreditam que os números não refletem com rigor a realidade que se vive em Angola. Dados da Comissão Interministerial de Combate à Covid indicam que o país restou até hoje 1.100 mortes pela pandemia, mais de 44.000 casos foram recuperados. Luanda é para as autoridades angolanas a mais afetada área do país, daí a manutenção da cerca sanitária. Especialistas entendem que nada mais justifica o encerramento da capital angolana. Todavia, na nossa emissão de rádio, este será um tema que vamos abordar com maior profundidade. Ainda relativamente à Covid-19, a Nigéria inicia a segunda fase da vacinação contra o coronavírus a nível nacional, nesta terça-feira, porém um aumento nos casos do Covid devido à estirpe Delta. A Nigéria, a nação mais populosa da África, pretende vacinar pelo menos 40% dos seus mais de 200 milhões de pessoas até ao final do ano, mas ao ritmo atual está a ficar aquém das expectativas. Aqui nos Estados Unidos, a imprensa diz que a administração Biden vai começar a exortar todos os americanos que foram totalmente vacinados contra a Covid-19 a obterem uma injeção adicional para a proteção contra a variante altamente contagiosa, a Delta, que levou a uma onda de novas infecções. Espera-se que as autoridades sanitárias federais anunciem em breve que os americanos devem receber a vacina adicional, vulgarmente conhecida como a booster, isto 8 meses após a inoculação inicial. Ainda sobre Covid-19, a OMS é absolutamente contrária à vacinação ser pré-requisito para viagens. Vários países iniciaram a autorização de entrada de turistas que têm a vacinação completa de Covid-19,
mas a OMS diz que é contra esta política, uma vez que o acesso aos imunizantes ainda está bastante desigual. De Genebra, a Diretora-Geral de Assistência para Medicamentos, Vacinação e Fármacos da OMS, Maria Ângela Simão, disse à ONU News que a organização é absolutamente contrária à vacinação ser um pré-requisito para viagens, porque, dada essa enorme iniquidade no acesso à vacina, não está num ponto em que todo mundo tem acesso e todos os países têm acesso à vacina. Ela disse que a OMS tem reforçado, encorajado os países a não criar mais barreiras do que necessário, porque há outras formas de combate. Antes das vacinas, havia países, diz ela, por exemplo, que exigiam um teste rápido, um PCR, para poder entrar no país, fazer outras medidas como quarentena e tudo mais. Maria Ângela Simão explicou que 74 países têm menos de 10% da sua população com a vacinação completa e a maior predominância de países com baixa cobertura da vacina contra a Covid-19 estão em África. A vice-diretora assistente da OMS destaca que ainda não foram comprovados os benefícios das vacinas contra a Covid-19 em crianças, sendo necessário aguardar por mais estudos em relação à segurança para esta faixa etária. Na África do Sul, 28 pessoas morreram num acidente de autocarro na estrada nacional entre East London e Butterworth na tarde de segunda-feira. Pelo menos 24 pessoas ficaram feridas, mas optaram por não ser internadas no hospital. Outras 9 foram internadas em hospitais para tratamento. O porta-voz do Departamento de Transportes do Cabo Oriental diz que o número de mortes vai provavelmente aumentar, já que prossegue o trabalho do pessoal de busca e resgate. O acidente ocorreu na famosa secção N2, conhecida como Kid Cuntins, a sul do Rio Cai, com perigosas curvas e contracurvas. Acredita-se que o motorista, que está entre os mortos, tenha perdido o controle do autocarro de passageiros de longa distância antes deste mergulhar 200 metros num aterro íngreme. E antes de passarmos aqui a notícias ainda de África, vamos saber o que é que diz o novo presidente, o presidente eleito da Zâmbia. Vamos aqui dar os nossos alôs hoje neste nosso amigo de São Tomé e Príncipe. Poucas vezes temos pessoas que estão connosco desde São Tomé e Príncipe. Temos a Amélia Dias Neves, temos também do Reino Unido com Good Afternoon a Tina Souza, Good Afternoon Reino Unido, bom dia ou boa noite, dependendo de onde estão. Desde o Ambris temos o Pedro Bengui, temos também desde Inhambane, Ger Abimaza, Jeremias Zunguza, e temos connosco desde Cabo Delgado, exatamente, o Abacar João. Já agora, Abacar, como está a situação aí em Cabo Delgado? As pessoas sentem-se mais seguras? Começaram a regressar aos seus locais de origem, onde se encontravam antes das investidas dos insurgentes islâmicos? Diga-nos lá, como é que está a situação? Temos também aqui Manuel Kegiji, a partir do trabalho, portanto deve estar a trabalhar, deve ser isso. Isaac Newton Samuel, temos, não entendo bem o que ele diz, não fez sentido aqui em Moçambique. Isaac, o que é que você está exatamente a dizer-nos? Temos também aqui desde Maputo, o Emílio, que diz na voz de todos os moçambicanos: agradecemos à Comissão da SADC pela ajuda na luta contra a insurgência na região norte do país, concretamente em Cabo Delgado. E temos desde Bafatá, Guiné-Bissau, o Sádjo Mamadi Quemara. Não se esqueçam, os nossos amigos na Guiné-Bissau, que nós temos várias estações parceiras na Guiné-Bissau, onde podem ouvir as emissões de rádio da Voz da América em FM. Em Bafatá, exatamente, temos a Rádio Comunitária de Bafatá. Mas vamos aqui agora a notícias de desporto, um pouco para aligerar, talvez um pouco. E isto porque o desporto hoje, na página do João Sandarrita, ele vai destacar o Cristiano Ronaldo, porque volta novamente a questão se o Cristiano Ronaldo vai ficar ou vai sair da Juventus. O contrato de Cristiano Ronaldo termina no final da época, mas o Juventus, segundo as notícias, quer ver se ainda faz algum dinheiro com a saída do Ronaldo e quer também poupar, por outro lado, os vários milhões de dólares que gasta no seu salário, são cerca de 60 milhões de euros. A direção do Juventus considera imprescindível a saída de Ronaldo, que por seu turno, há muitos meses, manifestou o desejo de sair e no final da época deu mesmo adeus aos adeptos do Juventus.
O jornal espanhol Marca, que tem boas ligações dentro do Real Madrid, diz que foram estabelecidos contactos entre Ronaldo e o novo treinador do Real Madrid, o Carlo Ancelotti, pois ambos estiveram juntos no clube espanhol, mas a direção do Real Madrid não está interessada em contratar o avançado do Paris Saint-Germain, Mbappé, cujo contrato também termina na próxima época. Segundo a cadeia de televisão desportiva ESPN, caso Mbappé se vá embora ainda esta época, então o Paris Saint-Germain poderia contratar Ronaldo, que iria pô-lo ao lado de Lionel Messi e também de Neymar. Vários jornais dizem que perante o desinteresse do Real Madrid, o agente Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes teria contactado o Manchester City oferecendo o jogador por 30 milhões de dólares, mas o Manchester City neste momento está aí na corrida pelo avançado do Tottenham, Harry Kane, por quem está disposto a pagar mais de 100 milhões de dólares. É muito dinheiro. Entretanto, numa nota triste no desporto, morreu o antigo jogador da seleção angolana de futebol, Paulo Alves, conhecido por todos como o Paulão. Ele vestiu a camisola da seleção angolana de futebol em 42 ocasiões entre os anos 1989 e 2001 e por várias vezes envergou a braçadeira de capitão. Era atualmente treinador de escalões de formação do AS e estava internado há alguns dias no Hospital Geral de Luanda. Paulão tinha 51 anos de idade. E nós já vamos daqui a pouco falar do que está a badalar nas redes sociais, mas gostaria ainda de voltar aqui, ver se alguns dos nossos amigos se juntaram a nós. Entretanto, temos sim senhora, temos desde Cabinda, David Celestino 2, temos o nosso amigo Sebastião, que nos envia a partir de Lisboa votos de paz para o mundo inteiro, diz basta de sangue, boa terça-feira abençoada, e aqui vamos todos. Temos também aqui o Chiuete Bengo, que fala: quando o MPLA um dia abandonar o poder, a nossa maior guerra será a recuperação das mentes da promiscuidade induzida, o resgate de consciência e de sanidade social. Um pouco foi deixado em coma espiritual. Ora, este é um comentário deste nosso amigo Chiueto Bengo, que podem ler no nosso Facebook. Não esqueçam que nós estamos aqui diariamente durante 30 minutos, segunda a sexta. Portanto, não é diariamente, segunda a sexta. 30 minutos para vos trazer notícias do mundo. E, como eu dizia há pouco, vamos falar agora do presidente eleito da Zâmbia, Hakainde Hichilema, que promete uma melhor democracia no seu discurso, horas depois de ter ganho as eleições presidenciais, contra o presidente em exercício, Edgar Lungu, que admitiu a derrota. Hichilema, um líder veterano da oposição e descrito como um rico homem de negócios, disse: serei presidente de todos os zambianos que votaram em mim e daqueles que não o fizeram. Ele tem 59 anos de idade e prometeu melhor democracia, Estado de Direito, restaurar a ordem, respeito aos direitos humanos e as liberdades. Os Estados Unidos felicitaram Hichilema, saudando as eleições como um tributo aos ideais democráticos da Zâmbia, uma inspiração para as aspirações democráticas das pessoas em todo o mundo. Por seu lado, o presidente do Botsuana disse que a votação ofereceu lições vitais para a região e para o continente africano em geral. A principal tarefa de Hichilema será de enfrentar uma economia enfraquecida por uma elevada dívida, inflação e elevados níveis de desemprego. Mais de 50 migrantes atravessaram a fronteira marroquina para o enclave espanhol de Melilla ao amanhecer desta terça-feira e, segundo as autoridades do governo espanhol, neste minúsculo território, em meados de maio, a Espanha foi apanhada desprevenida quando mais de 10 mil pessoas nadaram ou utilizaram pequenos barcos insufláveis para atravessar para o território de Ceuta, quando as forças fronteiriças marroquinas olhavam para o outro lado e tentando não fazer nada para deter estes 10 mil migrantes. A maioria deles acabariam por ser devolvidos a Marrocos pouco depois da sua chegada em maio, mas no final de julho cerca de 2.500 permaneciam em Ceuta, incluindo centenas de menores não acompanhados, isto de acordo com as autoridades. E vamos aqui falar agora de... Ora, vejamos, vamos então para... Havia aqui notícias... interessante. Costa do Marfim
inicia hoje a vacinação contra o ébola, depois do país ter registrado o seu primeiro caso conhecido desta doença desde 1994, segundo o Ministério da Saúde, que acrescenta que os trabalhadores de saúde, familiares próximos e contactos da vítima são os primeiros a serem vacinados, como parte das 5.000 doses que foram enviadas pela Guiné. O único caso de ébola na Costa do Marfim foi identificado no fim de semana em Abidjan, e uma mulher guineense de 18 anos que regressara da Guiné. A OMS está neste momento a verificar uma amostra do vírus para determinar se o caso na Costa do Marfim está ligado a um surto recente na vizinha Guiné. Os combates aos surtos do ébola envolvem principalmente técnica de rastreio e isolamento de pessoas que tenham estado em contacto com os doentes. Centenas de bombeiros portugueses lutam esta terça-feira para controlar um incêndio que eclodiu no sul do país ontem, forçando a evacuação de cerca de 60 pessoas. Portugal é a mais recente nação europeia a enfrentar condições meteorológicas extremas e incêndios que os cientistas climáticos advertem que se tornarão cada vez mais comuns devido ao aquecimento global provocado pelo homem. Espanha, Itália, Grécia, Argélia e também Turquia sofreram ondas de calor idênticas às de Portugal e incêndios devastadores este ano. Entretanto, na Grécia, os bombeiros estão a combater 2 novos grandes incêndios que desencadearam alertas de evacuação para aldeias a sudeste e noroeste de Atenas, a capital. O último surto de incêndios ocorre dias depois de outros incêndios que consumiram grandes extensões de floresta a norte da capital grega. Não foram noticiados quaisquer feridos, mas os meios de comunicação social gregos afirmam que alguns edifícios tinham sido danificados. E vamos então aqui às redes sociais. 17 de agosto, que é hoje, é o Dia Nacional do Pão de Queijo no Brasil, isto segundo o site Terra. Ora, eu gosto imenso de pão de queijo, tenho de dizer. E hoje é também o aniversário do autor Robert De Niro, famoso pelos filmes como The Godfather, O Padrinho, Goodfellas e, mais recentemente, o irlandês De Niro, que é também um ativista político, completa 78 primaveras, premiado com galardões do cinema, como o Oscar e o Globo de Ouro. Robert De Niro, natural de Nova Iorque, foi também condecorado em 2016 com a medalha presidencial da liberdade pelo então presidente americano Barack Obama, aliás. Ele é um dos fundadores de um dos mais prestigiados festivais de cinema do mundo, o Tribeca Film Festival. E esta semana, no nosso programa de televisão, Angola Saúde em Foco, vamos falar de questões de saúde ligadas a reumatismo. Para participar, inscreva-se pelo WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466, ou também, se quiser colocar a sua questão em direto, envie-nos o seu número de telefone que nós ligaremos para si. No website da Voz da América, www.voaportugues.com, o conteúdo que chama a atenção tem por título: Força Conjunta admite que haja focos de insurgentes em Mocímboa da Praia. O exército moçambicano garante que está a ganhar terreno em todo o distrito e destaca a estreita colaboração com as forças estrangeiras. Para nós, enquanto não pudermos eliminar os terroristas, consideramos que ainda há focos, mas estamos a controlar a situação, disse o brigadeiro Zaqueu Barbosa, um dos comandantes do exército na frente de Mocímboa da Praia. Na rede social Twitter, o nome de Naomi Osaka está a subir no termómetro trending depois dela ter prometido doar os lucros do seu último torneio de ténis ao Haiti. Diz ela: dói muito ver toda a devastação que está a acontecer no Haiti e sinto que realmente não podemos ter uma pausa. Estou prestes a jogar um torneio para esta semana e darei todo o prémio em dinheiro aos esforços de socorro para o Haiti, tweetou Osaka antes do Western and Southern Open desta semana, que vai até domingo na cidade de Cincinnati. A 4 vezes campeã do Grand Slam de ténis, que joga com a bandeira japonesa, é metade japonesa e é metade haitiana. No Instagram, 3 posts estão especialmente populares. Eles pertencem por esta ordem: a Messi, que partilhou uma foto com a sua mulher sem qualquer descrição e conquistou mais de 15 milhões e meio de gostos. Justin Bieber, que partilhou uma foto com a mulher e um bebê, na descrição emojis com corações, que lhe valeu mais de 5 milhões de gostos. E por último, a cantora Billie Eilish, que lançou recentemente um novo álbum e publicou uma foto que promete trazer mais novidades e lhe valeu perto de
4 milhões de gostos. De referir relativamente a Messi, achei interessante. Vocês recordam-se aqueles que viram a despedida de Messi do Barcelona, em que ele tinha um guardanapo branco com o qual ia limpando as lágrimas? Ora, esse guardanapo está agora em leilão. Portanto, o dinheiro vai ser feito com as lágrimas de Messi na sua saída do Barcelona. E pronto, antes de desligarmos, reconhecer que connosco está também Ivano Alexandre, desde a Beira, Moçambique. Beira, minha cidade Beira. Temos também Ivano Alexandre, que diz: adoro esta página e nós adoramos a vossa companhia. Temos também connosco o Ivano Alexandre continua a dizer: na minha cidade Beira, por enquanto estão a vacinar motoristas de transporte e trabalhadores públicos. O frio já está ao fim, o calor já está à porta. A pandemia irá reduzir a vaga do calor que vem já aí. Ora, ele escreveu-nos da Beira, Moçambique, para onde vai um abraço, tal e qual como vai um abraço para todas as cidades onde nos estão a ver. Um abraço para todos os nossos amigos internautas. De todos se vai despedir Ana Guedes com um abraço. Que tenham um bom resto de dia de terça-feira. Eu vou voltar para a semana. Amanhã não esqueçam, convosco estarão o Abanço e o Miguel. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos e, como sempre, bye bye.